Artigo 65. O relatório conclusivo da comissão processante será encaminhado ao corregedor da Guarda Civil Municipal, o qual, acolhendo ou não o parecer da comissão processante, decidirá remetendo o processo ao secretário municipal de Defesa Social para homologação. Artigo 66. Compete ao chefe do Poder Executivo Municipal homologar a aplicação de penas previstas nos artigos 19 a 21. Artigo 67. Compete ao Corregedor da Guarda Civil Municipal, inciso 1, a instauração de sindicâncias; 2, a instauração dos processos administrativos disciplinares; 3, indicar servidor que irá averiguar sobre fatos que sejam encaminhados à Corregedoria pelo controle externo exercido pela Ouvidoria; 4, exarar decisão acerca do que foi apurado no procedimento de sindicância e, a partir do que foi apurado, se será ou não instaurado processo administrativo disciplinar ou encaminhamento diverso, se a autoria não for de membro da Guarda Civil Municipal. 5. Exará decisão acerca do que foi apurado no procedimento administrativo disciplinar, absolvição ou aplicação das sanções disciplinares. 6. Encaminhar os autos ao secretário municipal de Defesa Social para homologação e demais providências. 7. Encaminhar os procedimentos que não forem pertinentes à Guarda Civil Municipal para as secretarias, instituições competentes, sinalizando as providências a serem adotadas acerca do caso concreto. 8. Manter arquivado na Corregedoria os processos administrativos instaurados na Guarda Civil Municipal, fazendo constar em despacho que, quando encerrados todos os procedimentos nas secretarias afins, seja retornado à GCM Corregedoria. E 9. Avaliar denúncias recebidas, decidindo pela abertura ou não do respectivo procedimento administrativo, ainda que o fato narrado não evidencie a existência de infração disciplinar ou ilícito penal. Artigo 68. Compete ao secretário municipal de Defesa Social: inciso 1. Aplicar afastamento preventivo em procedimentos disciplinares. 2. Encaminhar ao setor competente as decisões que versem sobre anotações a serem registradas nos assentamentos funcionais do servidor. 3. Encaminhar ao chefe do Poder Executivo Municipal os procedimentos demissionários e de exoneração de servidores em estágio probatório para publicação. Capítulo 5. Da extinção da punibilidade e do procedimento disciplinar. Artigo 69. Extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte do agente investigado; 2, pela prescrição. Artigo 70. Extingue-se o procedimento sem julgamento de mérito, quando a autoridade administrativa competente para preferir a decisão acolher proposta da comissão processante nos casos de: inciso 1, morte do agente investigado; 2, ilegitimidade do agente investigado; 3, quando o indiciado for exonerado a pedido, caso em que se farão necessárias anotações nos assentamentos para fins de registro; 4, quando o procedimento disciplinar versar sobre o mesmo fato objeto de apuração em outro procedimento em curso ou já decidido. Artigo 71. Extingue-se o procedimento com julgamento de mérito quando a autoridade administrativa proferir decisão: inciso 1, pelo arquivamento da sindicância; 2, pela absolvição em procedimento administrativo disciplinar; 3, pelo reconhecimento da prescrição; e 4, pelo fato não se constituir em infração disciplinar. Título 7. Dos procedimentos disciplinares. Capítulo 1. Artigo 72. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público será obrigada a tomar providências, objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades, sob pena de responder administrativa, civil e criminalmente na forma da lei. Artigo 73. As denúncias sobre irregularidades levadas ao conhecimento da Corregedoria da Guarda Civil Municipal por qualquer meio serão objeto de apuração, desde que contenham informações concretas sobre o fato e sua autoria. Parágrafo único. Quando a representação for genérica ou não indicar o nexo de causalidade entre o fato denunciado, o representante deverá ser notificado para prestar esclarecimentos adicionais indispensáveis para subsidiar o exame e a decisão da autoridade competente
e para possibilitar o conhecimento preciso da acusação pelo representado, de modo a assegurar-lhe a ampla defesa e demais direitos e garantias decorrentes das disposições contidas na Constituição Federal. Capítulo 2, Seção 1. Da sindicância. Artigo 74. A sindicância destina-se a apurar de forma sumária a autoria ou a existência de possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Guarda Civil Municipal e de ocorrências encaminhadas pelos órgãos de controle externo. Artigo 75. As apurações serão conduzidas por um servidor indicado por portaria, pelo corregedor ou pelo secretário municipal de Defesa Social, devendo ser concluídas no prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento do procedimento administrativo pelo servidor designado. Parágrafo 1º. O sindicante designado deverá ocupar cargo de provimento efetivo e possuir nível superior, preferencialmente bacharel em direito. Parágrafo 2º. A sindicância destina-se à identificação de possíveis atos de desvio de conduta praticados por membros da Guarda Civil Municipal. Artigo 76. O procedimento de sindicância será sumário, feitas as diligências necessárias à apuração das possíveis irregularidades e identificados possíveis desvios de conduta, o sindicante encaminhará relatório final ao corregedor ou secretário municipal de Defesa Social, que fará as solicitações pertinentes ao caso concreto. Artigo 77. A sindicância não terá caráter punitivo. Caso o sindicante, no relatório final da sindicância, tenha identificado o autor de possível desvio de conduta, deverá apontar os dispositivos legais infringidos, assim como o indicativo de autoria, quanto à falta funcional cometida. Artigo 78. Em não havendo nenhum indício de autoria ou conduta desviante de servidor no procedimento apuratório, o procedimento deverá ser encaminhado à autoridade solicitante requerendo o arquivamento do procedimento. Seção 2. Do procedimento administrativo disciplinar. Artigo 79. O processo administrativo disciplinar será instaurado pela Corregedor da Guarda Civil Municipal mediante portaria específica, que deverá ser publicada no Diário Oficial e finda com o julgamento e decisão proferida por autoridade competente. Parágrafo único. A portaria instauradora do processo administrativo disciplinar conterá o nome dos membros da comissão processante, o nome, cargo e matrícula do servidor acusado e especificará de forma resumida e objetiva as irregularidades a serem apuradas, bem como determinará a apuração de outras infrações conexas que emergirem no decorrer do trabalho. Artigo 80. O procedimento administrativo disciplinar obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 81. São fases do procedimento administrativo disciplinar. Inciso 1. Instauração. 2. Citação, que deverá respeitar a antecedência mínima de 48 horas da data designada para o interrogatório. 3. Instrução, que compreende interrogatório do servidor, oitiva de testemunhas pela comissão processante e as apresentadas pela defesa. Apresentação de defesa escrita no prazo de 10 dias úteis, conjuntada de documentos. 4. Relatório final conclusivo. E 5. A decisão. Artigo 82. O procedimento administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 membros efetivos do quadro de carreira do órgão. Parágrafo 1º. A comissão processante será composta de: inciso 1, um presidente; 2, um secretário; e 3, um membro. Parágrafo 2º. As atribuições de cada membro da comissão processante estarão regulamentadas em regimento interno da Corregedoria da Guarda Civil Municipal. Artigo 83. O procedimento administrativo disciplinar deverá conter obrigatoriamente: inciso 1, a indicação da autoria; 2, os dispositivos legais violados; 3, o resumo dos fatos; 4, a intimação do servidor para ser interrogado; 5, a citação do servidor para apresentar defesa; e 6, a designação de dia, hora e local para a oitiva das testemunhas da comissão processante e do interrogatório do acusado, sendo neste último ato imprescindível a sua participação sob pena de revelia. Artigo 84.
É assegurado ao integrante da Guarda Civil Municipal o direito de acompanhar o processo pessoalmente desde que o faça com urbanidade. Artigo 85. Tipificada a infração disciplinar após o interrogatório do servidor, havendo confissão espontânea do indiciado, poderá o presidente da comissão elaborar o relatório conclusivo. Artigo 86. A comissão processante enviará ao corregedor o relatório conclusivo que deverá conter, inciso 1, a indicação sucinta e objetiva dos principais atos processuais. 2. Análise das provas produzidas e das alegações da defesa. 3. Conclusão acerca da culpabilidade ou não do acusado. Artigo 87. A comissão deverá propor, se for o caso, a desclassificação da infração prevista na acusação por outra diversa apurada pela comissão processante. Artigo 88. O procedimento administrativo disciplinar deverá ser concluído no prazo de 60 dias e poderá ser prorrogado por igual período a critério do corregedor mediante justificativa fundamentada. Subseção 1. Do julgamento. Artigo 89. Com o relatório conclusivo da comissão processante, os autos serão encaminhados ao corregedor da Guarda Civil Municipal para decisão que deverá ser fundamentada, acolhendo ou não o posicionamento da comissão processante no prazo de 60 dias. Parágrafo único. A decisão proferida fora do prazo não implica em nulidade. Artigo 90. O corregedor, com base no conjunto probatório existente nos autos, poderá aplicar penalidade ou isentar o servidor de responsabilidade, mesmo que divergindo do posicionamento da comissão processante, podendo ainda devolver os autos para novas diligências. Artigo 91. O acusado será absolvido quando, inciso 1, não houver prova da existência do fato. 2. Não constituir o fato infração disciplinar ou ilícito penal. 3. Houver a existência de quaisquer das seguintes causas de justificação. A linha A, legítima defesa própria ou de outrem, e B, estrito cumprimento do dever legal. Subseção 2. Da aplicação e cumprimento das sanções disciplinares. Artigo 92. A sanção disciplinar objetiva a assegurar a regularidade e qualidade do serviço prestado pelo integrante da Guarda Civil Municipal, bem como a reeducação do infrator, servindo como meio de prevenção geral. Artigo 93. Na aplicação da sanção disciplinar, serão considerados os motivos, circunstâncias e consequências da infração e os antecedentes do infrator. Artigo 94. São circunstâncias atenuantes. Inciso 1. A existência de registro de recompensa nos assentamentos do transgressor. 2. Não ter sofrido sanção disciplinar. 3. Ter o transgressor confessado espontaneamente a transgressão. 4. Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior. Artigo 95. São circunstâncias agravantes. Inciso 1. A existência de registro de sanção disciplinar nos assentamentos do transgressor. 2. A reincidência específica da transgressão. 3. A prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. 4. Ter sido praticada a transgressão em presença de público. Parágrafo único. Verifica-se a reincidência quando o servidor cometer nova infração depois da decisão exarada em procedimento administrativo disciplinar anterior. Artigo 96. O integrante da Guarda Civil Municipal responderá civil, penal e administrativamente por suas ações, sendo responsável por todos os prejuízos que causar à administração pública. Artigo 97. As instâncias criminal e administrativa são independentes e podem ser concomitantes, não havendo suspensão do processo administrativo em função da existência de procedimento criminal em curso. Subseção 3. Da fixação da sanção disciplinar. Artigo 98. Para a fixação das sanções disciplinares de advertência, repreensão e suspensão, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. Para a transgressão disciplinar leve, a linha A, havendo equilíbrio entre circunstâncias agravantes e atenuantes, ou prevalência de circunstâncias atenuantes, aplica-se-á a sanção de advertência. A linha B, havendo prevalência de circunstâncias agravantes, aplicar-se-á a sanção de repreensão. Inciso 2. Para a transgressão disciplinar média, a sanção base será
de 10 dias, sendo a sanção mínima de 4 dias e a máxima de 14 dias de suspensão. Inciso 3. Para transgressão disciplinar grave, a sanção base será de 25 dias, sendo a sanção mínima de 15 dias e a máxima de 45 dias de suspensão, quando não for mais adequada e cabível a pena de demissão em qualquer de suas modalidades. Parágrafo 1º. A fixação das sanções previstas nos incisos 2 e 3 deste artigo serão feita analisando-se, a partir da sanção base, a diferença resultante entre o número de circunstâncias atenuantes e agravantes, respeitados os limites mínimos e máximos previstos. Parágrafo 2º. A sanção deverá ser aplicada em respeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, conforme circunstâncias particulares do caso. Artigo 99. Será publicado no Diário Oficial o resumo das decisões da Corregedoria nos procedimentos disciplinares apurados. Subseção 4. Do cumprimento das sanções disciplinares. Artigo 100. O início do cumprimento da sanção disciplinar dar-se-á após a publicação do ato. Artigo 101. A autoridade responsável pela execução da sanção imposta a servidor que esteja a serviço ou à disposição de outra secretaria ou órgão fará a devida comunicação para que a medida seja cumprida. Título 7. Da exoneração no estágio probatório. Artigo 102. Instaurar-se-á procedimento de exoneração no interesse do serviço público de servidor em estágio probatório nos seguintes casos. Inciso 1. Cometer neste período 3 infrações disciplinares de natureza leve ou média. 2. Cometer qualquer das infrações relacionadas nos incisos 1 a 23 do artigo 12 do presente regulamento, praticada no período do estágio probatório. 3. For avaliado com conceito inapto pela comissão ao final do estágio probatório por baixo rendimento, falta de dedicação ao serviço ou outras observações constantes em relatório da chefia imediata, observando-se o decreto 3.264. Artigo 103. O chefe imediato do integrante da Guarda Civil Municipal elaborará relatórios contendo os elementos essenciais, acompanhados de possíveis provas que possam configurar os casos elencados nos incisos 3 do artigo anterior e o encaminhará ao secretário adjunto da Guarda Civil Municipal, que apreciará o seu conteúdo, encaminhando, se for o caso, ao corregedor da Guarda Civil Municipal a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Artigo 104. O processo administrativo de exoneração de servidor em estágio probatório será instaurado e decidido por ato do corregedor da Guarda Civil Municipal, sendo a comissão processante a responsável pela condução dos trabalhos de instrução e processamento. Título 8. Da revisão das decisões em procedimentos disciplinares. Artigo 105. As decisões nos procedimentos disciplinares poderão ser revistas quando aduzidos fatos que justificar a inocência do punido ou caso a penalidade tenha sido aplicada em desacordo com as provas dos autos. Artigo 106. O pedido de revisão será interposto a partir da data da publicação ou notificação da punição. Artigo 107. O prazo para interposição do pedido de revisão será de 90 dias e será protocolizado em autos apartados e apensado ao processo que originou a decisão. Artigo 108. No processo revisional, o ônus da prova caberá ao requerente. Artigo 109. A simples alegação da injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão e requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 110. O requerimento da revisão do processo será encaminhado à autoridade que proferiu a decisão final através do Protocolo Geral da Administração Municipal. Artigo 111. A revisão ficará a cargo da Procuradoria-Geral do Município. Artigo 112. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade, aplicada restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação ao cargo em comissão. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade já aplicada. Título 9. Do prazo para prescrição das punições em ficha funcional. Artigo 113. Todas as punições disciplinares do servidor da Guarda Civil Municipal serão anotadas em sua ficha funcional e prontuários,
e prescreverá em, inciso 1, 8 anos de efetivo serviço, quando a punição a ser desconsiderada for de suspensão. 2. 4 anos de efetivo serviço, quando a punição a ser desconsiderada for de repreensão. Inciso 3. 2 anos de efetivo serviço, quando a punição a ser desconsiderada for de advertência. Parágrafo 1º. As penalidades de advertência, repreensão e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso específico dos prazos acima estabelecidos, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Parágrafo 2º. Aplicada a penalidade de suspensão decorrente da Lei 2.360, o cancelamento do registro não implica no cancelamento dos seus consequentes legais. Título 10. Do prazo decadencial para a abertura de procedimento disciplinar. Artigo 114. Decairá em 5 anos a possibilidade da administração em abrir procedimento administrativo para a apuração de irregularidades. Artigo 115. A decadência começará a contar da data em que a administração tomou conhecimento da existência de fato, ato ou conduta que possa ser caracterizada como infração disciplinar. Título 11. Das disposições finais e transitórias. Artigo 116. A aplicação da sanção disciplinar deverá ser feita com razoabilidade, impessoalidade e imparcialidade, a fim de que o transgressor punido fique consciente e convicto de que a autoridade competente agiu no estrito cumprimento do dever legal e que a sanção visa o benefício educativo do transgressor. Artigo 117. Durante a tramitação do procedimento disciplinar, fica vedado aos órgãos da administração municipal a requisição dos respectivos autos para consulta ou qualquer outro fim, excetuando-se o Procurador-Geral do município. Artigo 118. Os procedimentos disciplinados nesta lei terão sempre tramitação em autos próprios. Artigo 119. A comissão processante poderá requisitar outros processos, visando subsidiar a instrução dos procedimentos disciplinares, sendo devolvidos ao setor competente para prosseguimento, assim que extraídos os elementos necessários por determinação do presidente da comissão processante. Artigo 120. Quando o conteúdo de outro processo for essencial para a formação de opinião e julgamento do procedimento disciplinar, os autos somente serão devolvidos ao setor após a decisão final ou após extração de cópia, do que necessário à formação do convencimento. Artigo 121. Fica atribuída ao Corregedor da Guarda Civil Municipal a competência para apreciar e decidir os pedidos de certidões e fornecimentos de cópias repográficas referentes a processos que estejam em andamento na Corregedoria. Artigo 122. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. E assim finalizamos essa nossa legislação Código de Conduta da GCM da Serra. Espero que tenha gostado. Se você precisa estudar com mais eficiência e objetividade, conheça o curso da Serra do Vale Concurso, bem como o pacote Tudo Resumido. Tá com objetividade e eficiência nessa reta final. Grande abraço, até a próxima. Fique com Deus. Valeu!